Bom, oi pessoal. Então, dando início aí à segunda aula de vinhos, tá? Nesta aula vamos falar sobre a tipicidade dos vinhos tropicais e as prioridades de pesquisa para o setor vitivinícola do submédio do Vale do São Francisco. Bom, como características, de tipicidade dos vinhos tropicais de forma geral, o que já podemos notar, ou então, como eu posso dizer, avaliar que é uma característica dos vinhos tropicais ao longo desses anos de estudo, tá? Desde 2001 se pesquisa sobre os vinhos tropicais, então vamos dizer que ao longo de 20 anos de estudo, que de forma geral, os vinhos tropicais apresentam baixa acidez, pH em geral elevado, chegando a 4,2 em vinhos tintos, ou até podendo passar de 4,2. Extrato seco variável e elevado em alguns vinhos tintos. Potencial de longevidade de 2 a 3 anos, de maneira geral, para a maioria dos vinhos brancos e tintos. Relação média de taninos antocianinas, a razão entre taninos e antocianinas, para vinhos tintos de 6 para 12. A cada 6 unidades de taninos, temos 12 moléculas de antocianinas, tá? Teores médios de taninos em vinhos tintos de 2,5 gramas por litro. Os vinhos elaborados de uvas colhidas entre os meses mais quentes do ano, de temperaturas mais elevadas do ano, que são entre os meses de outubro e março, apresentam, de forma geral, composição fenólica mais instável, para o caso dos vinhos tintos, e apresentam maior presença de notas de aroma de frutas em compota e frutas secas, e são mais alcoólicos, isso tanto para os brancos como para os tintos. Falando aí um pouco de cultivares e vinhos, dessas cultivares que estão bem adaptadas à região. Então, de castas brancas, temos aí a Chenin Blanc. A Chenin Blanc é utilizada para a elaboração de vinhos brancos tranquilos e espumantes na região do Vale de São Francisco. A origem dessa casta é do Vale do Loire, na França. Ela é uma casta de alta acidez natural, favorecendo a boa adaptação em regiões de clima tropical, como o caso do Vale de São Francisco. Geralmente, ela apresenta alta produtividade, chegando a 17 toneladas por hectare. Os seus vinhos apresentam valores de pH apresentaram seus vinhos tropicais, vinhos brancos tranquilos tropicais. Apresentaram valores de pH entre 3,3 e 3,6. Foram avaliadas várias safras, colhidas em 2 momentos do ano, tá? Entre aí os meses de junho, julho e novembro, dezembro. Então, os vinhos produzidos nessas 2 safras, de modo geral, essas 2 épocas do ano, essas 2 safras do ano, de modo geral, apresentaram pH entre 3,3 e 3,6, acidez total variando entre 4,2 e 4,7 gramas por litro, baixa acidez volátil, em torno de 0,4 gramas por litro, e extrato seco, em torno de 23 gramas por litro. O teor alcoólico pode ser elevado e chegou até 14%. O teor de compostos fenólicos totais foi ao redor, em média, foi ao redor de 240 miligramas por litro. Como características sensoriais do vinho branco tranquilo, da cultivar Chenin Blanc, na região do Vale de São Francisco, ele apresenta coloração classificada como amarelo palha dourada e a presença de notas de maracujá, melão e damasco. Potencial de guarda de 2 anos. Falando aí um pouco, da casta Sauvignon Blanc, que também está bem adaptada à região, tá? Outra casta branca, que ela é de origem do Vale do Loire, em Bordeaux, na França. Ele é uma casta de alta acidez natural, favorecendo a boa adaptação em regiões de clima tropical. Bom, os vinhos tropicais da cultivar Chenin Blanc, da mesma forma, elaborados nas 2 safras do ano, em algumas
em alguns anos consecutivos, nas 2 safras do ano, de junho e julho e novembro e dezembro, tá? Eles apresentaram valores de pH, acidez total e volátil bastante variáveis, entre 3,3 e 3,9 para pH, 4,28, né, e 8,40 gramas por litro de acidez total e 0,49 a 0,94 gramas por litro de acidez volátil. Uma acidez volátil que pode ser aí até um pouquinho mais elevada, mas não chegando no limite da legislação. Teor alcoólico, ele variou bastante, e variou de 11% a 15%. Conteúdo de extrato seco foi em média de 24, variando de 25, variando de 4 gramas para cima, 4 gramas para baixo. Conteúdo de compostos fenólicos totais foi de 290, em média, de 290 miligramas por litro. Como características do vinho tranquilo da cultivar Sauvignon Blanc, produzida no Vale de São Francisco. Vinho tropical da cultivar Chenin Sauvignon Blanc. Ele apresentou coloração classificada como amarelo palha dourada e notas de artemisia, néctar e carambola, potencial de guarda de 2 anos. Falando também de outra casta bem adaptada à região, que é a casta tinta Tempranillo, também chamada de aragonês ou tinta roriz, ou negreto ou valdepenhas. Ela é uma casta de origem espanhola. Ela adapta-se bem a diferentes condições climáticas. Bom, o vinho tinto da cultivar Tempranillo é avaliado também nas safras, né, com uvas colhidas nas safras de dezembro, novembro, dezembro, junho e julho, em alguns anos consecutivos, tá? O vinho tinto apresentou valores de pH de 3,7 a 4,2, acidez total média de 5,8 gramas por litro, acidez volátil mais elevada, que chegou até passar da legislação de 1,5 gramas por litro, o limite da legislação é 1,2 gramas por litro, teor alcoólico mais baixo, que variou entre 11% e 13%, extrato seco em torno de 30 gramas por litro, intensidade de cor baixa, entre 4,3 e 6,5, e também baixo índice de polifenóis totais. O teor de antocianas monoméricas totais foi em média de 205 miligramas por litro. Bom, como características sensoriais do vinho tinto da cultivar Tempranillo, produzido no Vale de São Francisco, é um vinho de boa intensidade de cor, né? Visualmente, é um vinho de boa intensidade de cor, média intensidade aromática, média acidez, médio corpo, média harmonia olfato-gustativa e persistência, destacando a presença de notas aromáticas, notas, né, de aroma de mel, licor, vegetal e alcaçuz. Potencial de guarda de 3 anos. A cultivar, o vinho da cultivar Syrah ou Shiraz, que é uma cultivar de origem francesa, que é uma cultivar que se adapta muito bem a condições, né, climáticas extremas, então que se adaptou muito bem ao Vale de São Francisco, e hoje é muito utilizada para a produção de vinhos tintos e também é utilizada para a produção de espumantes, rosés e brancos, brutos, demi-secs. Ele apresenta como características físico-químicas elevado valor de pH, chegando a 4,2, acidez total média de 5 gramas por litro. A acidez volátil ela é mais baixa, ela variou entre 0,57 a 0,74 gramas por litro. O teor alcoólico médio foi de 13% e o conteúdo de extrato seco entre 27,3 e 34,5 gramas por litro. A intensidade de cor média foi de 7,7 e o teor de antocianas monoméricas totais foi ao redor de 224 miligramas por litro. Como características sensoriais, o vinho Syrah do Vale de São Francisco ele possui baixa acidez, médio corpo e média harmonia olfato-gustativa.
elevada presença de álcool, notas de aromas que remetem a frutas passas, frutas secas, vegetal e fungo seco, potencial de guarda de 4 anos. Bom, e aí vai a pergunta. Será que o vinho Syrah do Vale de São Francisco se destaca daquele produzido em outras regiões, como já foi várias vezes citado na mídia? De fato, pesquisas mostram que o vinho Syrah tropical do Vale de São Francisco contém elevado conteúdo de compostos fenólicos. Outras pesquisas mostraram, aliás, né, na verdade, o mesmo autor aqui citado assim, mostraram que o vinho Syrah do Vale de São Francisco apresentou maiores concentrações de compostos bioativos como catequina, prosenidina B2, ácido gálico, ácido cirílico e campiferol e rutina, do que o vinho Syrah chileno. Pelo método de atividade antioxidante in vitro ORAC, tá? O vinho Syrah do Vale de São Francisco apresentou capacidade antioxidante expressa em Trolox de 46 milimol por litro, enquanto outros estudos com vinho Syrah de outras regiões brasileiras e argentinos e chilenos mostraram que esses vinhos tiveram uma capacidade antioxidante pelo mesmo método, também usando Trolox, bem mais baixa, que foi no máximo de 31,47 milimol de Trolox por litro. Finalmente, como temas prioritários de pesquisa, em vitivinicultura tropical, na visão do Embrapa Semiárido, temos que é importante, né, continuar se avaliando o efeito de diferentes práticas de manejo agronômico, irrigação, fertirrigação, sistemas de condução de porta-enxertos e clones também, sobre a composição, qualidade nutracêutica e sensorial do vinho. É importante sempre estudo de tentar se implantar novas variedades juntamente com os clones, né? Testar também clones para essas variedades para a elaboração de vinhos tintos, brancos, espumantes, rosés. Também outras pesquisas importantes são a implantação de áreas de videiras para a elaboração de vinhos em novas regiões do semiárido brasileiro, tá? Recentemente, né, com o auxílio da Embrapa, a gente tem agora, então, uma nova região, que é a região de Garanhuns, no agreste pernambucano. No caso, ela tem uma altitude mais elevada que o Vale de São Francisco, e lá não é possível colher mais de uma safra e nem se escalonar a produção, tá? Mas estão sendo elaborados vinhos de boa qualidade. Estudos com o consumidor também são necessários para avaliar a aceitação de vinhos tranquilos e espumantes tropicais. E também são necessários estudos que visem a melhoria da estabilidade dos vinhos tropicais, para que consiga-se aumentar essa média de 2 a 3 anos de potencial de guarda, né? A partir da escolha de variedades, manejo do vinhedo ou práticas enológicas, tá? Também é necessário a aplicação de continuar-se, né, o estudo de novas técnicas de vinificação para se conseguir a diversificação e o incremento da qualidade dos vinhos da região. Elaborar novos vinhos, né, também, tá? Novos tipos de vinho que não são elaborados na região. Esses estudos, então, também são importantes. Estudos sobre vinhos e seus resíduos do processamento do vinho versus saúde, tá? Não é só os vinhos que têm potencial, né? Os resíduos também têm muito potencial. Pesquisas para o auxílio do estabelecimento da indicação geográfica de procedência para a região, que foi depositada aí no INPE em 2020. Aplicação tecnológicas do resíduo do processamento do vinho. Também são pesquisas que são muito interessantes. Então, realizar essas aplicações tecnológicas do resíduo dos vinhos tropicais, tá? Obrigada pela atenção. Aí tá meu e-mail.